Boa tarde a todos. Oh, rapaz, agora tem som. Solicito o vereador Marcelo, ao Fábio Fachin fazer parte da mesa. Solicito o nosso primeiro secretário, Fábio Fachin, que faça chamar os vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Concedido. Gostaria que a Vossa Excelência consignasse em ata a ausência da vereadora Adriana, que está a caminho. Foi tomar, parece que soro, uma coisa assim. Tá bom. Está a caminho. Muito obrigado. Carlos de Araújo. Donizete Assis de Siqueira. Presente. Fábio Fachin de Oliveira, presente. José Pereira da Silva Neto. Presente. José Rodrigues Lares. Presente. Jorge Mishima. Presente. Lorival Bispo de Matos. Presente. Marcelo Batista Miranda Melo. Presente. Valdivino Feira dos Santos. Presente. Walter Machado de Almeida. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Mais uma vez solicito Vossa Excelência, após ouvir o colênio plenário desta casa, para que fique dispensada a leitura da ata. Muito obrigado. Em discussão e votação, pedido de novos vereadores. Aqueles que for para for contar que se levanta. Aprovado. Dando continuidade à sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios da Caixa Econômica Federal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir dispensa da sessão, que tenho um compromisso para resolver no meu gabinete. Obrigado. Ofício número 056/2016. A Sua Excelência, o senhor Valdivino Feira dos Santos, presidente. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, Rua João José Guimarães, 125, Centro. São Paulo, 10 de março de 2016. A Sua Excelência, o senhor Carlos Alberto Tânio Júnior, prefeito, Prefeitura Municipal de Biritiba-Mirim, Rua Gildo Cevale, 257, Centro. Assunto, referência, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, Ministério das Cidades. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 122.441,92, na conta vinculada ao contrato de repasse 1007-61604, firmado com o município de Biritiba-Mirim, assinado em 31/12/2013, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sobre a Gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a aquisição de caminhão. Respeitosamente, Rafael Borges Domingues, gerente-geral, Agência Biritiba-Mirim, Edson Roberto Macena de Brito, gerente regional, Superintendência Regional, Penha, São Paulo. Ofício número 060/2016, a Sua Excelência, senhor Valdivino Feira dos Santos, presidente. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, Rua João José Guimarães, 125, Centro. A Sua Excelência também, o senhor Carlos Alberto Tânio Júnior, prefeito, Prefeitura Municipal de Biritiba-Mirim, Rua Gildo Cevale, 257, Centro. Assunto, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, contrato 1007-786-99-2013, Ministério das Cidades. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 7/3/2016, no valor de R$ 20.643,58, na conta vinculada ao contrato de repasse número 789608, firmado com o município de Biritiba-Mirim, São Paulo, assinado em 31/12/2013, no âmbito do programa MCID Planejamento Urbano, Pavimentação sobre a Gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a pavimentação das seguintes ruas: Rua Venceslau Brás e Rua 25 de Janeiro, Jardim Oneda. Respeitosamente, Rafael Borges Domingues, gerente-geral, Agência Biritiba-Mirim, e Edson Roberto Macena de Brito, gerente regional, Superintendência Penha, São Paulo. Solicito o segundo secretário que faça a leitura do requerimento 0400, 15/3/2016, do autor, deputado Coronel Camilo. Senhor presidente, requerimento 400, de 15/3/2016. Caminha a Vossa Excelência o incluso avulso do requerimento em epígrafe apresentado à Assembleia Legislativa na data mencionada. Vale-me da oportunidade para apresentar os protestos de minha estima e autoconsideração. Deputado Enio Tato, primeiro secretário. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º
14ª consolidação do regimento interno, que se registre nos anais desta casa um voto de congratulações com a população de Biritiba-Mirim pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 21 de março. Requeiro ainda que desta manifestação dê-se ciência ao senhor prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal, aos órgãos da imprensa local. Justificativo, parabenizo a população de Biritiba-Mirim por mais um aniversário, rendendo homenagens aos cidadãos desse município que prestam importante contribuição para o crescimento do nosso estado e, consequentemente, da nossa nação. Sala de sessões, 15 de 3 de 2006. Coronel Camilo, acho que ele se equivocou. Solicito ainda ao segundo secretário, faz leitura da indicação 090 e 091. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, indico a douta mesa diretiva na forma legislativa para que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Carlos Alberto Taino Júnior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que faça um estudo sobre a possibilidade de fazer parcerias com associações de moradores e igrejas para fazer um centro de convivência nos bairros, onde através do Fundo Social seriam ministrados cursos de corte e costura, artesanato, pintura em tecido, entre outros, assim buscando qualificar os moradores por uma renda extra ou até mesmo a profissão para alguém que esteja desempregado. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Sorraro Makiyama, 14 de abril de 2016. Adriana Rufo Freitas, vereadora, PSDB. Indicação 91/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, indico a douta mesa diretiva na forma legislativa para que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Carlos Alberto Taino Júnior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que sejam tomadas as devidas providências referente ao buraco da rua João Clóvis de Barros, do bairro de Nova Biritiba, pois foi jogado apenas terra no local e os moradores reclamam da poeira que está levantando. Se possível, jogar uma camada de asfalto no local. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Sorraro Makiyama, 15 de abril de 2016. Adriana Rufo Freitas, vereadora, PSDB. Solicito, meu secretário, faça leitura da indicação 092 e 093. Indicação 092/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, indica a douta mesa diretiva na forma legislativa para que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Carlos Alberto Taino Júnior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que sejam tomadas as devidas providências referente à rua Luiz Vaz de Camões, no bairro Cruz das Almas, pois está impossível transitar pela via devida aos buracos, e moradores constantemente cobram melhorias no local. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Sorraro Makiyama, 15 de abril de 2016, Adriana Rufo Freitas, vereadora, PSDB. Indicação 093/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, indica a douta mesa diretiva na forma legislativa para que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Carlos Alberto Taino Júnior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja feito um estudo sobre a possibilidade de voltar a ser ministrados os cursos de corte e costura nos bairros onde eram realizados através da Renda Cidadã e Ação Jovem. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Sorraro Makiyama, 15 de abril de 2016, Adriana Rufo Freitas, vereadora, PSDB. Solicito ao segundo secretário que faça leitura da indicação 094 e 095. Requerimento número 94/2016. Vai só na indicação só. Indicação 095/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, indico a douta mesa diretiva na forma legislativa para que seja oficiado o excelentíssimo prefeito Carlos Alberto Taino Júnior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que tome providências necessárias no sentido de efetuar serviço de limpeza e manutenção no passeio público ao redor do campo de futebol no bairro da Vila Operária, no centro dessa municipalidade, foto em anexo. Justificativa, por se tratar de um campo de futebol, uma área muito utilizada pela população, sendo necessária limpeza geral. No local onde deveria ser a área de passeio dos moradores, o mato vem crescendo demasiadamente. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Sorraro Makiyama, 18 de abril de 2016. Carlos de Araújo, vereador, PP.
Não havendo trabalho para deliberação, passamos para o do dia. Eu, como presidente dessa casa, me faz o direito de colocar o projeto e decreto legislativo 003/2016 na ordem do dia. Solicito aqui o nosso primeiro secretário que faça a leitura do projeto e decreto legislativo e o parecer. E o parecer das comissões. Tudo isso aqui, né, mano? Tudo isso aqui? Mas o parecer das comissões tem que ler, ué. Tá, só aqui, só. Tá. Cadê aquele documento? Projeto Decreto Legislativo 003/2016, que delibera sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas, processo 1861026/2012, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Biritião-Mirim, referente ao exercício de 2012. A Câmara Municipal de Biritião-Mirim, no uso de suas atribuições legais, decreta, artigo 1º, fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas 1861026/2012, contas anuais do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido pela primeira Câmara, que julgou favorável as contas anuais apresentadas pelo prefeito do município de Biritião-Mirim referentes ao exercício de 2012. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Biritião-Mirim, 18 de abril de 2016, Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer relativo à prestação de contas do exercício de 2012. Trata-se de prestação de contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Biritião-Mirim, auditada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no procedimento 1861026/2012, cujo responsável é o excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Antônio Júnior. O Egrégio Tribunal de Contas emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas em razão dos seguintes apontamentos: déficit orçamentário, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pagamento de contribuições previdenciárias de julho a dezembro, insuficiência da aplicação do Fundeb 99,97% ao invés de 100%, despesas com publicidade em ano eleitoral superior à média dos 3 últimos exercícios. Diante das razões de emissão do parecer, a Prefeitura Municipal de Biritião-Mirim apresentou pedido de reexame, ao qual foi negado o provimento, mantendo-se o posicionamento pela emissão de parecer desfavorável. Entretanto, foram considerados regulares as despesas com publicidade, que de fato não ultrapassaram a média dos 3 últimos exercícios, e a aplicação de recursos do Fundeb ante o pagamento de despesas em janeiro de 2013. A decisão do órgão de contas transitou em julgado em 15 de dezembro de 2015, tendo os autos sido enviados à cedilidade para julgamento final. É o relatório. Como se vê pela íntegra do processo enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistente qualquer irregularidade hábil a macular a gestão municipal durante o exercício de 2012, sendo os apontamentos meramente formais hábeis a serem tolerados. Quanto ao déficit orçamentário, com o devido respeito, restou demonstrado que houve uma redução em relação aos exercícios anteriores, não havendo dúvidas que a gestão de 2009 e 2012 recebeu as finanças municipais na UTI e colocou-as em ordem dentro da realidade municipal. O imputado déficit orçamentário indicado pelo Tribunal de Contas na ordem de 1,5% computa despesas não liquidadas, ou seja, aquelas que foram empenhadas, mas não se tornaram exigíveis durante o exercício, o que exclui sua característica. Para se ter uma ideia, compulsando os autos, tem-se que o município encerrou o exercício de 2012 com um total de R$ 6.519.906,31 de restos a pagar não processados, muitos deles oriundos de convênios celebrados com o Estado de São Paulo e a União, se tratando de despesas que não seriam suportadas pelos cofres municipais. O próprio Tribunal de Contas já entendeu que os restos a pagar não processados não devem ser considerados com a dívida nos precedentes 158
1589-026 de 2008 e 1760-026 de 2008 e 1738-026 de 2008. Assim, tem-se que as finanças municipais se encontram sob controle, muito mais adequadas do que aquelas recebidas em 2009, não havendo razão para este motivo resultar no julgamento desfavorável. No tocante ao não pagamento de contribuições previdenciárias, a situação foi regularizada, decorrendo inadimplemento da baixa arrecadação do município no segundo semestre de 2012, inexistindo gravidade e potencialidade para influenciar no julgamento das contas. Por fim, o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não restou demonstrado de forma clara no processo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aliás, há muitas evidências de que não houve qualquer assunção de novas despesas nos últimos quadrimestres. A conclusão do Tribunal de Contas foi baseada em uma leitura fria do balanço de caixa de 30 de abril de 2012 a 31 de dezembro de 2012, havendo no segundo uma iliquidez maior que no primeiro. É sabido que as prefeituras municipais arrecadam valores maiores durante o primeiro quadrimestre do ano em razão dos pagamentos de IPTU e repasses do IPVA, sendo a comparação pura e simples de números inadequada. O correto, no caso, seria verificar se o município contraiu novas despesas, ou seja, celebrou novos contratos sem dinheiro em caixa para honrá-los, o que claramente não é o caso dos autos. A título de ilustração, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal contém a seguinte reação. Artigo 42. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já entendeu que somente ocorre o descumprimento do artigo 42 quando há efetiva contração de despesas, senão vejamos. Mas, em que pese o alegado pelo Ministério Público na inicial desta ação, folhas 2 e 15, o fato é que não comprovou como lhe competia, em que pese a invocação do constante no parecer do Tribunal de Contas do Estado, que se baseia o que alega, ou seja, que o réu, nos últimos 8 meses de seu mandato, no ano de 2004, contraiu a obrigação de despesa, que é o dispositivo que se quer violado, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda, diz folha 5, que ele contraiu a obrigação de despesa que sabia que não poderia ser cumprida integralmente nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato. Mas não especifica ao longo de toda a inicial, folhas 2, qual ou quais obrigações de despesa contraiu ele nos últimos 8 meses de 2004, final de seu mandato, que não poderia cumprir integralmente. É certo que o Tribunal de Contas do Estado constatou, como consignado em parecer aludido, que o município apresentava uma indisponibilidade líquida em 30 de 4 de 2004 de R$ 496.683,13, que pesou em 31 de 12 de 2004 para R$ 1.480.859,46. Mas mesmo no relatório das folhas 26, 30 e no que segue as folhas 33 39, não se colhem informações concretas sobre qual obrigação de despesa o réu contraiu nos últimos 8 meses do seu mandato de 2004, e não se confunde com obrigação de pagamento. Não há nos autos elementos indicativos de que tenha contratado ou prorrogado contratos para execução de obras ou serviços no período a que se refere o legislador no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, grifos nossos, em relação à aplicação do Fundeb e as despesas com publicidade institucional em sede de pedido de reexame. O próprio Tribunal de Contas já entendeu que a situação estava regularizada. Assim, as irregularidades apontadas pelo egrégio Tribunal de Contas não configuram condutas graves, aptas a sequer, em tese, infringir a lei de improbidade administrativa, sendo de rigor a aprovação das contas em exame. Conforme o acima exposto, essa comissão emite seu parecer pela aprovação das contas municipais relativas ao exercício de 2012. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, 8 de abril de 2016. Aqui, ó. Comissão de Tributação e Finanças, presidente Fábio Fachin de Oliveira, relator Donizete Assis de Siqueira assinam. Comissão de Justiça e Redação, presidente Marcelo Batista de Miranda Melo, Fábio Fachin de Oliveira,
e José Rodrigues Lares assinam. Comissão de Ordem Econômica, Carlos de Araújo e Walter Machado de Almeida assinam. Comissão de Ordem Social e Saúde, Carlos de Araújo, Donizete Assis de Siqueira e Lorival Bispo de Matos assinam. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Presidente Walter Machado de Almeida, Carlos de Araújo e Lorival Bispo de Matos assinam. Comissão de Educação e Cultura, Fábio Faquim de Oliveira e Jorge Mishima assinam. Procuradoria Jurídica, parecer. Processo 121/2016, assunto, projeto de decreto legislativo. Parecer relativo à prestação de contas do exercício de 2012, Tribunal de Contas 1861-026-2012, interessado, Câmara de Vereadores. Trata-se de objeto de decreto legislativo que delibera sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 1861-026-2012, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Biritiba-Mirim, referente ao exercício de 2012, respectivo parecer da Comissão de Tributação e Orçamento desta Casa, com o título de parecer relativo à prestação de contas do exercício de 2012, sob o protocolo número 121, de 8 de abril de 2016. Esta Procuradoria acompanha o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de folhas 657, 658, reexame as folhas 682, 694, 695 e 695 verso, e 710 a 723. É o parecer Frida Bricher Mastrange, Procuradora Jurídica. Em discussão? Em única discussão? E em única votação? Os vereadores favoráveis que estão por contar que se levanta. Aprovado pela maioria, só tendo um voto. Esteja constado o nobre vereador. Aprovado conforme o regimento desta Casa Legislativa. Solicito agora... Já foi consignado, a maioria só tendo um voto, né? 8 votos a 1, consignado que o novo vereador Zelário Adriano não está e o vereador Zir votou contra. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 039/2016. Requerimento 039/2016. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim. Requeiro adota a mesa diretiva na forma regimental após ouvir a respeito do colênio plenário desta Casa Legislativa para que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Carlos Alberto Tânio Júnior, para que tome as devidas providências referentes às calçadas que dão acesso ao bairro do Jardim dos Eucaliptos. Tal medida se faz necessária pela falta de segurança dos pedestres que deixam as calçadas e andam pela via e o risco de atropelamento é muito alto. Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário Junsaro Maquiama, 2 de abril de 2016, Adriana Ruf Freitas, vereadora PSDB. Discussão e votação. O requerimento acabou de ser lido. O novo vereador foi favorável à discussão, foi contar se levanta. Aprovado. Solicito ainda ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 040/2016. Requerimento 040/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim. Solicito de Vossa Senhoria, na forma regimental e após ouvir a respeito o colênio plenário desta Casa Legislativa, que não seja cerceado o direito deste vereador em ter conhecimento do conteúdo do Tribunal de Contas São José dos Campos referente ao processo de prestação de contas do exercício de 2012,
do Executivo, com embasamento no regimento interno desta Casa de Leis, artigo 269, artigo 271, inciso 2, letra L. Esclareço ainda que for aprovado na sessão ordinária do dia 4 de abril de 2016 o requerimento 037 solicitando vistas à prestação de contas de 2012 do Executivo e cópia para análise, pois informa ainda que se não tivermos acesso ao processo, não temos como votar, pois seríamos muito irresponsável por votar algo sem o conhecimento da matéria. Certo de poder contar com a compreensão de Vossa Senhoria, agradeço antecipadamente, Câmara Municipal de Biritiamirim, 18 de abril de 2016, plenário vereador João Soares Maquiama, José Pereira da Silva Neto, vereador PRP. Discussão. Só comunicando ao novo vereador que essa presidência tem 15 dias para responder qualquer requerimento ou ofício, né? E nosso prazo vence amanhã. Fazer 15 dias amanhã. Amanhã eu passo para Vossa Excelência a solicitação da cópia qual Vossa Excelência solicitou. Ainda em discussão? Em votação? O requerimento do vereador não for contar que se levanta. Rejeitado. Isso aqui está na pauta? Solicito ainda o segundo secretário que faça a leitura do requerimento 041 de 2016. Requerimento 041/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Biritiba-Mirim. Requeiro na forma regimental e após ouvir a respeito o pleno plenário desta Casa de Leis, solicitar junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, agência de Biritiba-Mirim, para efetuar entregas de cartas e documentos na Estrada Velha, Biritiba-Mirim, bairro Nova Biritiba, pois são solicitações dos moradores daquele populoso bairro. Esperando solucionar o mais breve possível, atenciosamente, Câmara Municipal de Biritiba-Mirim, plenário João Soares Maquiama, 18 de abril de 2016. Jorge Mishima, vereador PSDB. É em discussão? Já em votação? Os vereadores foram perguntando, for contar que se levanta. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da proposta da emenda da Lei Orgânica 041/2016. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 041/2016 dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 48 na Lei Orgânica do Município de Biritiba-Mirim e da outras providências. A Câmara Municipal de Biritiba-Mirim aprovou e a mesa diretiva sanciona a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Biritiba-Mirim passa a ter a seguinte redação. Artigo 48. As sessões legislativas terão reuniões, parágrafo 1º, ordinária, realizada semanalmente às segundas-feiras, às 15 horas. Artigo 2º.
Essa emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas eventuais disposições em contrário. Câmara Municipal de Biritiã-Mirim, 5 de abril de 2016. Em discussão? É única discussão? É única... Em primeira discussão? Em única votação? Os vereadores que vão fazer questão, foi o contrário que se levanta. Aprovado. Não havendo mais matéria da ordem do dia, solicita aí o primeiro secretário que vai fazer todos os vereadores que querem fazer o da tribuna. Fábio Fachin de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem através da sessão online, todos os presentes, estamos vivendo um triste momento político e econômico no país, onde o desgoverno do atual presidente reflete na vida das famílias brasileiras. O povo chora e geme pela falta de governabilidade que atinge todos os setores da sociedade. Os estados e municípios sofrem o impacto da crise financeira e encontram dificuldades para o seu desenvolvimento. Mesmo diante da falta de alternativas para o comando do Brasil, o processo de impedimento está gerando no coração dos brasileiros uma expectativa de mudança e retomada de crescimento da economia em nossa nação. Mas ainda assim oriento a todos para que depositem a sua esperança em Deus, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e bendito o homem cuja sua esperança está em Deus, para que ele tenha misericórdia de nossa nação e abençoe o nosso Brasil. Destaco nesse momento o sim dos 367 parlamentares que votaram a favor do impedimento, em especial do nosso deputado Márcio Alvino do PR, que diante das pressões teve a tranquilidade e a reflexão que o momento exigia de um parlamentar para dizer o sim na hora certa, entendendo que esse era o clamor e a voz da maioria dos brasileiros do estado de São Paulo, de Biritiã-Mirim e região. Com certeza, a grande maioria do povo de Biritiã-Mirim agradece o sim do nobre deputado. Que Deus abençoe o seu mandato, deputado Márcio Alvino, que Deus abençoe a todas as autoridades, que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus abençoe as famílias dessa nação e nossa querida Biritiã-Mirim. Obrigado, senhor presidente. Concedida. Esteja concedido, vereador. José Pereira da Silva Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres pares. Bom, solicito de vossa senhoria, na forma regimental e após ouvir a respeito ao plenário desta Casa Legislativa, que não seja cerceado o direito deste vereador em ter conhecimento do conteúdo do Tribunal de Contas do UR7 São José dos Campos, ao processo de prestação de contas do exercício 2012 do Executivo, com embasamento no regimento interno dessa Casa de Leis, artigo 269, artigo 271, inciso 2, letra R. Esclareço ainda que for aprovada na sessão do dia 4 de abril de 2016 o requerimento 037. Solicitei vistas à prestação de contas de 2012 do Executivo e cópia para análise, para poder analisar o processo. Pois informo ainda que, se não tivermos o conhecimento do processo, não temos como votar, pois seríamos muito irresponsáveis por votar algo sem o conhecimento da matéria. Eu não tenho como votar, a não ser acompanhar o que está no Tribunal de Contas, pois faço parte da Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento, porém não fui solicitado pelos nobres pares para conhecimento do parecer das comissões, a qual faço parte. Diante do exposto, me resta ratificar o parecer do Tribunal de Contas e o parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, dessa Casa de Leis, a qual acompanha o parecer do Tribunal de Contas nas folhas 657, 658, reexame das folhas 682 e 694, e 695 e 696, verso e 710 e 723. Então, presidente e nobres pares, não tenho nada contra a aprovação ou não do parecer. Infelizmente, para que nós possamos
estar representando a população, temos que ter conhecimento do que estamos fazendo. Eu, após solicitar a essa Casa de Leis, através de requerimento 2 vezes solicitado, o qual, segundo a Dona Haddad hoje, foi rejeitado, eu fui cerceado o direito de ter o processo o qual estava nessa Casa de Leis. E, conforme o regimento, eu estava solicitando para que eu pudesse ter o acompanhamento e ter talvez o mesmo parecer que os senhores tiveram em aprovar. Porém, sem ter o conhecimento, seria utopia, como o nobre vereador uma vez me disse nessa Casa de Leis, aprovar algo que eu desconheço. Por isso eu agradeço a todos e tenho minha consciência tranquila, que só irei votar qualquer matéria a qual eu tiver conhecimento. Senão, infelizmente, não tenho como votar. Mas aqui ainda tem um amparo legal, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que deu seu parecer contrário à prestação de contas de 2012, bem como o parecer jurídico dessa Casa de Leis, o qual está acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. José Rodrigues Lares pediu dispensa. Jorge Mishima se ausentou também. Marcelo Batista de Miranda Mello. Boa tarde, presidente, nobres pares, todos que nos assistem pela TV online. Só gostaria aqui de parabenizar também o nosso deputado federal Márcio Alvino pela postura, por estar votando pelo sim, e também dizer que não acho que a minha opinião pessoal seria de que houvessem novas eleições também. Eu não acho que se há problemas da pedalada fiscal da Dilma, há também do Temer ter assinado alguns decretos quando ela... Então eu acredito que, pela maneira que São Paulo e que os nossos eleitores clamavam, ele ter votado da maneira atende os anseios da população que ele teve, e aos quase 10 mil votos daqui de Biritiba, que era a maioria que saiu pelas ruas também. Então gostaria de parabenizar, e no tocante à decisão também, parabenizar o presidente pela sessão e o nobre relator pela apresentação na defesa das contas do tribunal. Nada mais, obrigado. Uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, é só para consignar sobre a fala do vereador Ziza, o regimento interno prevê uma data para a reunião das comissões. Então, portanto, o vereador não precisa de convite para participar da reunião da comissão. Até porque todas as comissões também opinaram. Agora, felizmente ele não quis opinar, como sempre, ele é cerceado. Então, ele que pensa assim, vou fazer o quê? O processo do Tribunal de Contas encontrava-se à disposição da Casa. Uma vez deliberado na Casa, encontra-se à disposição de todos os vereadores. E com relação, precisa sempre consignar isso. A comissão se reúne na data do regimento interno. Não é necessidade de convocação e nem necessidade, a não ser um caso extra. Portanto, eu e o Fábio tivemos no dia, fizemos 2 reuniões para fazer o parecer. Está aí o parecer e ele se alega cerceado. É um direito dele. Sem mais oradores inscritos, senhor presidente. Quero agradecer aqui a presença de todos, né, que estão aqui nos assistindo, pedir desculpa aos nossos munícipes que estão assistindo a sessão por não estar adequada a nossa sala de sessão no nosso plenário, mas eu acredito que até no fim do mês já nosso plenário já está em condição de trabalho, porque nós já estamos preparando a comunicar aos vereadores, estão preparando o convite para a sessão solene do aniversário de Biritiba, né, para ser dia 4, né, às 18 horas. Estou preparando o convite, está na gráfica já, assim que sair eu vou passar para os novos vereadores. Né. Vamos fazer aqui mesmo, né? E assim mesmo para a gente inaugurar o nosso novo salão. Né. E o nosso vereador não está aqui presente para poder dar explicação para ele a respeito do requerimento que ele colocou no dia 4, mas só para ficar consignado, né, que a gente está amparado por lei, nós temos 15 dias para poder passar e responder qualquer ofício ou requerimento
a 9 vereadores, ou o munícipe, ou mesmo o executivo, e meu prazo vence amanhã, né? E aqui na lei federal consta, né? Então, a parada também que nós temos prazo até de 20 dias para amparar e colocar à disposição dos requerimentos do pedido 20 dias. Mas nós respondemos a lei órgão do município e respondemos a lei federal. Só destacando que as contas de 2012, 2013, elas se encontram disponíveis, né, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no caso São José dos Campos. Então, qualquer um pode ter o acesso às contas do exercício de 2012. Acredito que essa não é uma justificativa, né, para dizer que não teve as contas em mãos. Todos nós temos sistemas e acesso à internet. Eu mesmo pesquisei as contas pela internet. Senhor presidente, só para mais um esclarecimento. Na verdade, quando foi deliberado esse processo do Tribunal de Contas, no mesmo dia ele já pediu vista. Eu entendo que já deveria ter sido indeferido de pronto. Por quê? Porque o pedido de vista somente é para esclarecer dúvida após as comissões analisarem. Como é que ele pede vista num processo que está sendo deliberado e será passado, inclusive ficou duas semanas na comissão ao qual ele faz parte. Aí, se ainda houvesse dúvida nessas 2 semanas que ele faz parte, ele poderia pedir vista passando alguma dúvida. Ele já pediu antecedendo a vontade dele de votar contra e arrumar confusão. O direito da oposição é o iuris sperniandis, sempre haverá. E também quero parabenizar o nosso deputado Márcio, né, por ter votado a favor do bem para o Brasil. E parabenizar aqui o nosso vereador Faquinho, o nosso vereador Marcelo, por ter bem lembrado esta ocasião de ontem, que foi muito significante. Não havendo mais nada, essa presidência declara encerrada a sessão. Já foi lida, já foi aprovada em sessão. Nossa sessão próxima vai ser às 15 horas, após segunda-feira. E a Câmara vai emendar o feriado, né, de sexta-feira. Na hora do expediente. Não havendo mais nada, declara encerrada a sessão.